Olá, professor Doug aqui, e se você quer saber como aprender português estudando matemática, fique comigo até o final que eu vou te revelar. Mas antes, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo e fez com que eu descobrisse essa minha afirmação. Bem, durante o ensino médio, durante o ensino fundamental, eu sempre fui um bom aluno, sempre fui muito estudioso, muito dedicado, porém eu nunca era um gênio, eu era esforçado e aí por isso eu conseguia obter bons resultados na escola. Só que em português eu nunca era aquele aluno que tirava 10, tirava 9. Às vezes, uma vez ou outra, saía um 9, um 8 e pouco. Então eu sempre tirava ali mais 7,5. Era um aluno mediano na matéria de português. E aí, quando eu acabei o ensino médio, que comecei a estudar para fazer provas, para fazer concursos, para fazer vestibulares, eu tinha um ótimo desempenho nas outras matérias, principalmente em matemática, mas em português eu ficava bem abaixo da concorrência. Teve até um concurso que eu fiz que eu tinha fechado a prova de matemática, acertei muitas questões nas outras matérias, até à frente do que a maioria da minha concorrência, mas por causa de uma questãozinha de português, eu fiquei fora do número de vagas. Garganta tá meio ruim aqui. Então, assim, quando eu comecei a ensinar matemática, quando eu comecei a ser professor realmente, eu passei a resolver milhares de questões de matemática, questões do Enem, que são questões bastante interpretativas, questões de livros didáticos, passei a criar questões também. E para minha surpresa, sabe o que aconteceu? O meu desempenho na matéria de português aumentou. Minha mãe ela é professora e ela acabou trazendo uma prova para mim corrigir, um simulado que a rede municipal de ensino aplicava todos os anos ali com os alunos e tinham 20 questões de português e 20 questões de matemática. As questões de matemática que tinham ali eram questões bem simples, eu fiz, acertei todas, dei o gabarito para ela. Só que aí ela me falou: Douglas, hoje eu estou sem tempo de corrigir essa prova, veja se você consegue corrigir a prova de português para mim. E aí na hora eu falei: caramba, mãe, mas eu nunca fui tão bom em português, poxa, não sei se eu vou conseguir te ajudar. Mas eu resolvi pegar ali aquela prova e respondi a prova. Só que aí, quando eu começava a ler as questões de português, eram questões complicadas, eram questões bastante interpretativas, eu passei a ter mais facilidade, eu passei a entender a visão do autor. Porque antes, quando eu fazia provas em certames, eu meio que interpretava as questões com a minha visão, né? Então ali, quando minha mãe me deu aquela prova, eu passei a interpretar as questões realmente com a visão do autor. E eu conseguia, é muito louco isso, não tem nem como explicar. Eu conseguia ter o olhar do autor no lendo as questões. E aí eu fiquei me perguntando, poxa, por que que eu evoluí tanto assim sem estudar português? Mas um fato importante, respondi aquela prova, as 20 questões, e para minha grande surpresa eu gabaritei aquela prova ali, gabaritei literalmente. E aí eu me perguntava, poxa, como é que eu obtive um grande acerto em português, como é que eu consegui evoluir tanto mesmo sem ter estudado a matéria ultimamente? Lógico que eu já tinha estudado lá no ensino médio, no ensino básico, mas ultimamente eu não tinha estudado ali a matéria de português e consegui ter um ótimo desempenho, consegui gabaritar a prova. E aí eu pensando, refletindo comigo mesmo, eu falei: caramba, já sei o que é. É a matemática. Então, ensinando matemática, fazendo apostilas, fazendo livros digitais, resolvendo, criando questões, que eu também faço questões, eu conseguir evoluir na matéria de português. E aí você pode estar me perguntando: poxa, como é que o senhor, estudando unicamente matemática, conseguiu evoluir na matéria de português? Porque a matemática, as questões interpretativas, elas exigem muito raciocínio lógico por parte da gente. Principalmente questões ali, literalmente, de raciocínio lógico. Temos matérias ali que, como exemplo, realmente, que eu citei aqui, o raciocínio lógico, que faz com que você cresça muito na sua análise interpretativa.
Ontem eu estava resolvendo questões de análise combinatória e aí isso realmente caiu a ficha para mim. Eu falei, poxa, as questões de análise combinatória exigem muito da nossa interpretatividade ali e acaba contribuindo com o português, né? Certa vez eu acompanho um professor de inglês que ele falava que se você começasse estudando gramática para aprender inglês, talvez você não evoluiria tanto quanto se você treinasse o seu listening e a sua interpretação. E eu passei a entender que na matemática, junto com o português, também é assim. Uma vez que você entende ali o contexto da frase, você passa a saber qual palavra é o substantivo, qual palavra é o adjetivo, qual palavra ali é o pronome, qual palavra é o advérbio. Então, quando você entende o contexto, você passa a entender as classes de palavras de forma individual, sem estudar necessariamente as classes de palavras. E resolvendo questões de matemática, você evolui na sua interpretatividade, você começa a notar as pegadinhas que as bancas cobram nas provas de português e você realmente evolui. Eu sou prova viva disso, lógico que a minha prática de escrita, eu escrevo bastante, mas a matemática ela é uma matéria que te ajuda muito a você aprender outras matérias, principalmente português. E ela não só ajuda você a entender outras matérias, como ela ajuda você a evoluir na sua própria vida, né? Você vai fazer uma transação bancária, você vai financiar um carro, você vai financiar um apartamento. Você passa a entender que o juro simples, ele é mais benéfico, ele te trará mais retorno, te trará uma economia maior do que os juros compostos. Você acaba analisando situações ali, você chega no mercadinho, você acaba sabendo qual a quantidade de cada coisa que você deve comprar. Então, quando você está estudando matemática para um vestibular, para um concurso, ou até mesmo para uma prova da faculdade, você não está só trazendo benefícios para si naquela situação, naquela prova, mas também para a sua vida. A matemática é vida, a matemática melhora seu raciocínio lógico, a matemática melhora o desempenho na sua vida como um todo e muito ainda a matemática te traz alegria. Alegria porque eu te pergunto, quem nunca teve aquela sensação de felicidade, de êxtase, quando você consegue aprender um assunto que você achava complicado? Quem nunca teve aquele momento de euforia, poxa, acertei a questão, caraca, eu ia achar que eu ia errar e consegui acertar a questão. Então, cara, é muito massa, matemática é show de bola porque a gente acaba evoluindo em várias áreas da nossa vida. Então é isso aí. É possível sim aprender português estudando matemática. Espero que você tenha gostado do vídeo. Faz a inscrição no nosso canal, não se limite a se inscrever, porque é você que nos incentiva a continuar gravando mais vídeos. Deixa o seu comentário abaixo e dá um like, dá o seu joinha. Você também pode falar de temas que você queira que eu aborde nos próximos vídeos. Espero que você tenha gostado. Beijão e tchau, tchau.